É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde e você sabe, 3 da tarde do sábado, aqui na Rádio Fiscar, na sintonia 95,3 FM, começa o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e toda semana passam por aqui escritores, agentes culturais, pessoas ligadas à literatura, pessoas que de alguma forma acrescentam ao meu e ao seu conhecimento na arte, de educação, na área de arte, de educação e de cultura. Convido você também para acompanhar esse programa no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa e outras entrevistas da galera que passa aqui pelo programa Subtexto semanalmente. O entrevistado de hoje é doutor em educação, é escritor e tem muita coisa para contar para a gente. Ele já publicou dois romances, está também em uma coletânea, que daqui a pouco ele vai falar, uma antologia de retratos pandêmicos. Eu adorei esse nome. Eu estou falando do escritor Tiago Loureiro, que gentilmente bate um papo com você que está ouvindo o programa Subtexto, comigo aqui na nossa bancada virtual. Tiago, seja bem-vindo, que prazer em tê-lo aqui. Olá, Glauco. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que a gente possa aí ter um bom papo sobre os assuntos que você está propondo e, enfim, vida longa para o seu programa que eu já tenho acompanhado e já aprecio. Ah, que legal. Tiago, onde que você é nascido, cara? Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade aqui do ladinho de São Carlos, que é Rio Claro. Nasci em 1979, vivi em Rio Claro até os meus 21 para 22 anos, quando eu terminei a faculdade, embora eu não tenha feito a faculdade em Rio Claro, mas eu morava na cidade mesmo, cursando a graduação. Aí tive uma oportunidade de emprego em Piracicaba, fui para Piracicaba, fiquei 2 anos, depois voltei para Rio Claro, e de Rio Claro eu vim para São Carlos em 2006, e desde então já estou aqui por São Carlos e já me sinto são carlense. Eu sou apaixonado pela cidade. Veio passar um pouco mais de frio aqui, né? Eu tenho algumas amigas, alguns amigos que vêm de fora e sofrem um pouquinho com o frio, mas é gostoso da mesma maneira, né, Tiago? Ô, Tiago, e em que momento da sua vida a literatura começou a perpassar os seus caminhos, a cruzar os seus caminhos? Em que momento você começou a ler, você começou a se interessar pelas letras, pelos textos, pelas frases? Então, olha só que interessante, né? Eu acho que, diferente de boa parte das pessoas que se propõem a escrever, enfim, a tentar encarar, publicar suas obras, eu não comecei a ler tão jovem, pelo menos não comecei a consumir literatura tão jovem, né? Exceto pelas, enfim, leituras mais que eram parte de integração curricular, né, da grade de ensino básico. Eu não tinha tanto interesse em consumir literatura e até faço essa reflexão do quanto talvez tenha me faltado de estímulo, né? Talvez pelo fato também de eu vir de uma família com meu pai e a minha mãe que, enfim, tiveram uma educação formal bastante, assim, limitada, né? Tipo, eles concluíram o ensino fundamental apenas. Então, assim, eu não tinha muito acesso, mas eu gostava já de ler gibi, esse tipo de conteúdo. Por outro lado, eu gostava muito de assistir filmes. Depois começou a questão das séries, né? E eu tinha um grande interesse nessa parte audiovisual. Mas aonde, assim, eu me encontro de verdade com a literatura é num período quando eu, enfim, começo a atuar aqui na Universidade Federal de São Carlos, foi uma grande virada de chave na minha vida. Como eu mencionei, né, eu vim para São Carlos em 2006 e vim por conta do concurso aqui na universidade. E eu tive uma formação de graduação que é na área da saúde, né? Eu sou graduado em ciências biomédicas. E quando eu vim para cá, eu comecei a acessar um universo que até então para mim ainda era muito novo, muito estranho, com todas as aspas. E foi muito bom, porque ali eu pude começar a ter acesso e contato com repertórios que até então eu não costumava ter, né? Eu tinha uma rotina de trabalho também muito intensa, antes de entrar na UFSCar, né? Seguindo a minha graduação. E aí aqui eu comecei a, enfim, ter acesso a pessoas, a textos,
a materiais, a diálogos que eu testemunhava no cotidiano universitário, que me levaram a querer fazer pós-graduação. E a pós-graduação, tanto o mestrado como o doutorado, eu fui para áreas bastante distantes da minha formação original, que não foram em saúde. Embora eu abordasse um pouco de saúde, especialmente saúde mental, em ambas, eu fui muito para uma área aí das humanidades, da sociologia, e ali eu me vi assim, sabe, com uma espécie de encantamento por esse tipo de conteúdo e, né, associando, evidentemente, as práticas e aí também as minhas vivências pessoais enquanto um homem gay. Também teve um processo bastante complexo nessa, né, transição e essa, enfim, essa saída do armário que deu um pouco antes de eu vir para São Carlos também. E ali eu comecei a consumir esses textos, ler muito texto das ciências humanas e também me interessava por começar a me interessar por textos literários. E o mais curioso foi que, para além da leitura, eu comecei, logo que eu iniciei o mestrado, eu tinha uma espécie de hábito, vício, costume, não sei como definir aqui, de começar a escrever alguns textos com uma pegada meio sociológica, assim, embora eu não seja sociólogo, mas com uma pegada mesmo de fazer esse contexto com o social, sobre, enfim, filmes que eu assistia, vivências que eu testemunhava, textos que eu lia, eu percebi que aquilo estava tendo uma espécie de engajamento. E aí eu comecei a escrever para uma revista, né, eletrônica que na época se chamava Óbvios Mag, não sei se você já ouviu falar. Ela era uma plataforma de cultura colaborativa, né? E aí eu enviei um texto lá, enfim, que foi aprovado, né? E comecei a fazer parte desse canal. Só que o canal não existe mais, enfim, ceifou, mas ali foi uma sinalização muito interessante do quanto eu sentia uma necessidade de escrever para canalizar sentimentos, sabe? E eu percebia que isso gerava uma interação com o público. Muitas pessoas me procuravam para virem comentar sobre esses textos que eu estava escrevendo e tal. Foi aí que eu, enfim, cada vez fui mais me encantando por leituras e também pela escrita. E aí eu resolvi, quando eu terminei o doutorado, que foi bem na época da pandemia, inclusive minha defesa foi por videoconferência, né? Aí quando eu terminei o doutorado, eu senti uma necessidade assim latente de escrever questões que não estavam na minha, enfim, na minha vivência acadêmica propriamente. Para além desses textos que eu já produzia, as minhas pesquisas, né, tanto de mestrado como de doutorado, eu fui muito para um lado de entrevistas. E ali eu percebia que quando eu ia apresentar um trabalho, fosse num congresso, fosse na própria sala de aula, ou mesmo numa defesa formal, o que mais, né, gerava discussão eram os relatos dos meus entrevistados. E na época eram questões muito voltadas para o sofrimento e tal, né? E aí, quando eu terminei o doutorado e estava na época da pandemia, nossa, aquilo foi assim muito fértil, sabe, para eu pensar, meu, eu preciso fazer isso numa outra pegada, sabe? Eu preciso fazer isso com os meus. E foi aí que eu tive essa sacada, de tentar procurar pessoas da comunidade LGBT e, enfim, convidá-las, né, para darem seus depoimentos sobre suas vidas, sobre suas questões, tentando ser assim, o mais heterogêneo possível, e aí compilar isso e publicar uma obra que foi bastante experimental, mas que assim deu super certo, que é o livro Vinco. E, enfim, cara, e aí foi assim um caminho sem volta. Cada vez, assim, não tem como você escrever sem você ler. Então eu estou sempre procurando consumir muita literatura e sempre que eu posso, que eu consigo, eu tento escrever e nem não necessariamente publicar, mas é algo que se tornou um hábito para mim. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller, aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. Eu tenho o prazer de receber o escritor Tiago Loureiro, que acaba de lançar, eu vou mostrar para quem está acompanhando no YouTube, ó, aqui, ó, eu adorei essa capa, uma capa cinza com uma janela e provavelmente o protagonista olhando por ela, Boy Fumê. É um livro, daqui a pouco eu vou perguntar para o Tiago se de alguma maneira é autoficcional, mas é um romance de formação que perpassa pela percepção de um protagonista que vai temporalmente trazendo as suas histórias, as suas dificuldades, os preconceitos pelos quais ele passou,
os seus amores, e é um livro que me atraiu bastante, e eu tenho certeza que vai atrair também você que está acompanhando o programa Subtexto. Você que está aqui na 95,3 pode vir para o YouTube acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, tem bastante coisa para você. Tem muita gente que passa por aqui e traz sempre conhecimento nas áreas de arte, de educação, de cultura. Vale a pena você conhecer. Ô, Tiago, você ambienta o Boy Fumê na cidade de Rio Claro, primordialmente, né? E você perpassa momentos temporais bastante distintos, né? Indo e voltando na história do seu protagonista. Você planejou fazer esse tipo de viagem temporal? Sai da década de 80, vai para 90, depois para 2000, depois volta para a década de 80? Ou o romance foi nascendo enquanto você o produzia? Eu diria que ele foi nascendo enquanto eu produzia, mas acaba, eu acho que tendo muito a ver, por se tratar, né, de um livro autoficcional, tem muito a ver com essa questão do quanto você avança e do quanto você precisa retornar para entender, né, muitos dos seus sentimentos e muito daquilo que está recalcado. Então, se me permite a oportunidade, esse livro ele nasce, né, o desejo desse livro ele nasce de uma sessão de análise, que foi uma sessão assim muito potente, que na qual eu identifiquei que muitas questões do Tiago adulto, né, do Tiago de hoje, maduro, tinham relações com um luto não elaborado do meu pai, que fatalmente faleceu durante uma discussão. Naquela época, era algo que eu não conseguia falar sobre isso com a serenidade que eu estou te trazendo aqui. E, enfim, por mais que eu soubesse que não havia uma culpa, era uma discussão como qualquer adolescente tem com o pai, uma discussão verbal, né? É importante ressaltar isso. Mas ele teve um ataque cardíaco e ele iria, né, ter esse ataque cardíaco em qualquer momento também da vida dele. E, infelizmente, coincidiu de ter sido num momento como esse. E aí, naquele momento, foi um momento, assim, muito, né, foi uma demarcação na minha vida de que eu tive a perda, né, de um pai em uma situação como essa, né, em um contexto sendo um filho único, né. Então, isso foi na cidade de Rio Claro, foi na casa que a minha mãe vive até hoje. E ali, então, é que eu precisei, enfim, me dar conta do quanto que eu tentei negar esse luto, né, e continuar a minha vida, embora eu não sentisse essa culpa conscientemente, mas só depois, no futuro, buscando um acesso profissional, é que eu fui identificar que muitas questões que perpassam a minha vida hoje tinham relação com esse momento traumático dessa fase. Então, eu diria que a condução da escrita nessa forma temporal mais fragmentada tem a ver também com a vivência do Tiago, do quanto que esse Tiago adulto, ele tenta também, em alguns momentos, retornar para esse passado e tanto dialogar com esse pai, como também apaziguar, né, as suas dores, os seus sofrimentos, enfim, e conseguir lidar com isso da maneira mais, é, aspas, né, tranquila possível, porque é algo que, evidentemente, a gente nunca supera uma morte de fato. Então, não sei se eu satisfiz a sua pergunta, mas foi mais ou menos por aí. E quando você toca na palavra culpa, né? Eu acho que essa percepção que você traz, eu tive também, que a culpa do personagem, do protagonista, ela vai de alguma maneira se dissipando ao longo do livro, ela vai sendo compreendida através de outros processos que o protagonista vivencia, e, e é algo que o padrão da mitologia cristã naturalmente traz para a sociedade brasileira, né? Nós somos o país com o maior número de cristãos do mundo, né?
E naturalmente essa culpa muitas vezes ela precisa ser reanalisada, reinterpretada, seja pela literatura, seja pela psicologia. Eu percebi muito isso. Ô Tiago, eu quero fazer um convite a você e a todo mundo que está acompanhando o programa Subtexto, que é para conhecer uma livraria, um espaço super bacana, que é parceiro aqui do programa Subtexto. Eu estou falando do Canto das Letras. O Canto das Letras está acompanhando o programa Subtexto desde a semana passada, nessa jornada rumo à cultura, ao conhecimento, e eu queria convidar você que está ouvindo o programa Subtexto para conhecer. No Canto das Letras você vai encontrar livros novos, livros usados, clássicos da literatura nacional, universal, HQs, e claro, CDs, vinis de jazz, de blues, de MPB, do velho rock and roll. O Canto das Letras, eu sempre falo, lembra aquelas livrariazinhas de Londres. Quem assistiu a um lugar chamado Notting Hill sabe do que eu estou falando. Lá você vai ouvir uma boa música, você encontra um ambiente agradável para procurar o seu disco, o seu livro, para bater um papo, em especial com o livreiro mais querido da região, que é o Serginho. O Canto das Letras começou num cantinho, de fato, num corredor da Unesp de Marília, lá na década de 80, e hoje está aqui na cidade de São Carlos. Endereço do Canto das Letras é Rua Santa Cruz, 183, ali antes da Baixada, antes de você chegar na Rua 9 de Julho. E o WhatsApp é 16982464964. Vou repetir, 16982464964. E se você falar que ouviu eu aqui no programa Subtexto falar do Canto das Letras, você ganha um super desconto na hora de fazer a sua compra. E para a gente brindar essa parceria, esse apoio cultural super legal do Subtexto e do Canto das Letras, todo mês vai ter um livro super especial para você, e nesse primeiro mês tem 2 obras da grande literatura para você participar. Depois eu vou postar como você faz no meu Instagram, e o Canto das Letras também. Uma obra é a obra 1984, do George Orwell. Aliás, A Revolução dos Bichos, não é 1984. É A Revolução dos Bichos, que ele escreveu lá em 1945, né, um pouquinho antes do 1984, e também a grande Clarice Lispector com a obra Felicidade Clandestina. Então fica atento no Instagram, @Glauco Keller, e também no Instagram, @Canto das Letras São Carlos. Livraria Canto das Letras compra, vende e troca, o espaço mais aconchegante da cidade de São Carlos e região. Conheça, porque vale muito a pena. O Tiago, na semana passada passou por aqui um entrevistado muito especial também. Ele é médico sanitarista, se chama Marcelo Henrique Silva, e ele acabou de lançar uma obra lindíssima, que se chama Sangue Neon, e que conta um pouco do que foi a chegada do vírus HIV aqui no Brasil. Me lembrou o filme Dallas, Clube de Compras Dallas, que é lindíssimo também, e como o movimento LGBT se reorganizou a partir dali. A literatura LGBT, a literatura que fala de amores homoafetivos, é uma literatura que chegou para ficar, o cinema também, trazendo agora a história do Ney Matogrosso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho nessa área e da temática, das temáticas que envolvem os movimentos LGBT na literatura. Um caminhão aqui fazendo um pouco de barulho. Vou dar uma pausadinha, pode ser? Perfeito, mas eu estou te ouvindo bem, não estou ouvindo o caminhão, viu, Tiago? Ah, Acho então que você pode perfeito. falar. Então eu vou seguir. Acho, assim, muito caro, né, pessoas que se proponham a escrever a respeito dessas temáticas. Acho que você menciona a questão do HIV, que é um marco também na nossa comunidade, que reforça todo o estigma, o preconceito, e o quanto esse preconceito realmente é estrutural, né? Para quem conhece um pouco da história, por volta da década de 80 e 90,
Nós, né, gays, especialmente gays, mas também outras pessoas dissidentes, de gênero e orientações sexuais, éramos, enfim, os protagonistas, né, segundo o olhar médico, o olhar midiático enfim, dessa patologia que tanto nos acometeu e que nos deixa marcas até hoje, né? Porque independentemente da doença e da questão física, biológica, a gente tem a questão do estigma, que ainda na minha visão não está superada. Então, não por acaso, né, a gente era denominado como a peste gay, o câncer gay. Isso tudo deixa marcas, né? Deixa marcas na nossa comunidade e são questões que a gente precisa falar a respeito e precisa refletir e ressignificar isso. Inclusive contrapondo olhares, né, moralistas, olhares muitas vezes religiosos e até mesmo da própria medicina que também tem um histórico aí higienista e patologizante com os nossos. E aí isso vai muito ao encontro daquilo que eu também procuro ler, procuro consumir, procuro lidar e procuro escrever. Então, no meu livro, embora eu aborde isso de uma maneira não tão aprofundada e que também não toma conta de muitos espaços do livro, muitos conteúdos do livro, mas o HIV também é mencionado, né? E não é por acaso, então você faz esse link com a obra desse escritor que é médico. E então eu tentei trazer um pouco isso à luz também do quanto que isso nos estigmatiza. E sim, né? É fundamental a gente pensar na questão dos movimentos sociais organizados. A gente não poderia sequer estar falando e discutindo essas questões hoje se não fosse pela luta, né, e pela resistência desses que nos antecederam. Então, por exemplo, um escritor que eu consumo assim muito, né, e admiro e que é um ícone da nossa comunidade é o João Silvério Trevisan, que também, enfim, fala muito sobre essas questões voltadas para a relação, né, da doença do outro, né, como que essa doença nos acomete, como que a gente lida com isso e como que a gente lida com a sociedade. Mas um ponto assim que eu hoje olho com uma certa preocupação, eu diria, é que a gente observa às vezes essas gerações mais recentes da comunidade gay e que a galera assim não faz muito, sabe, esse esforço de olhar para o retrovisor e o quanto que a gente, enfim, para estar podendo exercitar nossos afetos, né, os nossos amores, os nossos desejos, teve todo um caminho aí que foi pavimentado por pessoas que vieram antes de nós. Então se você olhar, inclusive, os agradecimentos do meu livro, é algo que eu destaco ali. E realmente, né, a importância da gente olhar para isso e sempre, nunca perder de vista, porque os nossos direitos sempre estão ameaçados. A gente sempre vê aí mudanças de posições, por exemplo, em cargos de governo, né, e o quanto que esses discursos, essas práticas criam, né, pânicos morais, muitas vezes infundados, e o quanto que isso reverbera, né, nas nossas vidas, literalmente. Então, tenho consumido muito e confesso, a literatura queer hoje é o tipo de literatura que eu mais consumo, até porque é o tipo de literatura com a qual eu mais me identifico. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o escritor Tiago Loureiro, que acaba de lançar o livro Boy Fumê. Para você que está acompanhando a gente no YouTube, você está vendo a imagem do livro. E você que está acompanhando a gente em 95,3 FM, pode vir também aqui para o YouTube, é só você acessar o canal Glauco Keller e você vai encontrar essa e outras entrevistas do pessoal que passa por aqui para falar de arte, de educação, de cultura, de literatura, enfim, sempre trazendo um tema relevante para você que está acompanhando o programa Subtexto. Ô, Tiago, o que te faz rir, Tiago? O que te faz gargalhar? Cara, o que me faz rir, o que me faz gargalhar? Talvez, não sei, algumas ironias às vezes me fazem gargalhar. Eu acho que, por mais que seja uma gargalhada, talvez não no sentido mais puro, o idílico dela, mas a hipocrisia também me faz gargalhar, sabe? Eu acho que quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para o nosso país, eu vejo muito isso, sabe? Pessoas que muitas vezes, enfim,
enunciam discursos muito, mais uma vez, né, moralistas, conservadores e pautados aí em um ideal, né, de perfeição, seja de família, seja de, enfim, comportamentos sociais, e quando você consegue muitas vezes se inserir nesses universos, e aí eu acho que nós, enquanto gays, somos privilegiados nisso, a gente acessa, né, muito a clandestinidade, a gente vê o quanto que isso, enfim, evapora, né? Então, esse tipo de coisa, por mais que seja um tom que ele não é, né, algo desejável, mas é algo que me faz rir bastante. Eu pergunto isso porque você me parece. Você sabe que o Jefferson Tenório, o autor do Avesso da Pele, passou por aqui e, e eu falei para ele, falei, cara, você é totalmente diferente do que você escreve. Você tem um livro extremamente potente, extremamente forte, e ele é uma serenidade. Eu sinto isso em você também, uma serenidade, uma calmaria, uma tranquilidade na palavra, e o Boy Fumé, em alguns momentos em especial, é um livro que mexe de forma até agressiva com a gente, e eu sinto que isso é proposital e necessário. A literatura, a arte tem isso, né, Tiago? Ela não precisa ser utilitarista, às vezes ela não deve ser utilitarista, mas ela pode promover reflexão, promover é, pensamento, esforço cognitivo para que haja mudança de postura, principalmente, como você bem destacou, em alguns momentos, em momentos de moralismo, de conservadorismo exacerbado e assim por diante. Mas, Tiago, eu queria perguntar para você da sua rotina. Como que é o Tiago na hora de escrever, se você escreve de maneira planejada, se você escreve pela manhã, quando que você escreve, quanto que você escreve por dia, tudo É, isso. eu não tenho um modo exato de funcionar, eu não sou uma pessoa disciplinada para isso. Eu procuro produzir, pelo menos a maneira como funciona para mim, né? Eu sou aquela pessoa que às vezes, tipo, tá num rolê ali, num boteco, conversando, e surge alguma coisa no assunto que me chama atenção, eu vou lá e tomo uma nota e anoto no celular. Tô assistindo um filme, uma série, vou lá, alguma coisa, anoto. E eu vou pegando essas anotações, ou mesmo nas leituras, e depois eu, enfim, a partir desses disparadores, eu tento criar. Mas eu percebo que essa rotina, então eu acho que isso acaba não sendo uma rotina, mas faz parte do meu estilo, né, de como que o meu processo criativo se inicia. Mas percebo também que, pelo menos comigo, né, quando eu estou em momentos com, enfim, as rotinas de trabalho um pouco mais exacerbadas, mais intensas, eu travo, sabe? Então, ao mesmo tempo que a angústia, ela me movimenta também a escrever, a angústia é um grande termômetro para mim, para disparar e estimular mesmo nessa escrita, mas também quando eu me sinto angustiado por um outro lado, que é estar com a cabeça muito ocupada com outras questões, eu percebo bloqueios. Durante o processo de escrita desse livro, isso para mim ficou, assim, foi bem emblemático, sabe? Em momentos que eu estava um pouco mais tranquilo, teve um momento que a gente passou por um período de greve, até que as demandas de trabalho diminuíram, foi nesse momento que eu consegui fluir na leitura, fluir na escrita. Então, não tenho, assim, um modo pronto, mas um pouco, né, do contexto que me leva a escrever é esse. Mas se eu pudesse definir, eu acho que a ironia e a angústia, assim, são hoje, assim, questões que mais me provocam a desejar escrever. Quando você fez nessa fala que antecedeu aí a resposta, essa pergunta, fez uma fala antes sobre a serenidade na fala, mas tratar de temas pesados. Sabe, Glauco, eu também me dei conta na minha vida, assim, eu saí do meu armário com em torno de 22 anos, sabe, início dos anos 2000, uma época que era muito mais difícil, né, num contexto de uma cidade interiorana, com bastante província, com costumes bastante provincianos, bastante conservadores, então não foi um processo simples e fácil. E eu sei que esse processo ele é diferente para cada pessoa e nem sempre ele consegue ser efetivado, porque às vezes a gente também a gente sofre muito de uma homofobia internalizada, sabe? A gente
muitas vezes sai de um armário, mas não sai de outro, então é meio que etapista isso. Você sai de um armário, por exemplo, para os seus melhores amigos, mas você não sai no trabalho, você não sai para sua família. Isso tudo tem um custo psíquico, né? E demorou muito, muito tempo para essa chave virar em mim, para essa ficha cair. E quando essa ficha caiu, essa chave foi acessada, eu me dei conta de que no papel que eu estava, né, e nesse desejo de me comunicar com o outro através das palavras, através da palavra, eu também me via num papel político, né, de um corpo político, de um corpo que está ali manifestando as suas vivências, mas não só as suas, mas dos seus, e que eu acho que é necessário a gente, enfim, falar sobre isso, escrever sobre isso, provocar as pessoas sobre isso, e para que elas sim, né, muitas vezes se sintam perturbadas, se sintam incomodadas, mas eu acho que também a gente enseja uma possibilidade que a pessoa reflita, né, e tenha contato com a alteridade. E a partir dessa alteridade, né, aquilo que nos diferencia enquanto sujeitos, a partir dessa alteridade, poder inclusive alterar suas percepções, que muitas vezes são sim equivocadas, discriminatórias, preconceituosas sobre o outro. E aí a comunidade LGBT, eu acho que é enfim, comunidade largamente conhecida sobre como vítimas mesmo desses preconceitos que eu comentei contigo. Tiago, você ouve música, você dança, que outras artes tocam o escritor Tiago Loureiro? Cara, assim, eu não sou um consumidor assíduo de música, eu sou até que eclético, exceto por alguns gêneros musicais, e esses realmente não me agradam, mas eu sou bastante eclético, e dançar, puta, cara, só se for numa casa noturna, e vendo pessoas que também estão ali, enfim, sendo contaminadas por aquele ritmo musical. E eu acho que, mais uma vez, né, não sei se eu estou forçando a barra a levar para esse caminho, mas acho que tem muito a ver com as vivências mesmo e do que me movimenta a escrever. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre a noite gay. Eu acho que ela é icônica, ela é provocadora, e eu acho que isso também não vem do acaso, né? Eu acho que a nossa comunidade, ela encontrava na noite, né, uma alternativa para poder escapar de tudo aquilo que nos constrangia, de tudo aquilo que nos ameaçava, de tudo aquilo que éramos tolhidos. Então, a gente tem sim que celebrar o prazer, celebrar a diversão, celebrar a noite, e aí sim, se eu pudesse responder de fato, quando você dança, eu danço numa casa noturna. Fora isso, de repente, se eu estiver numa roda de amigos com sambinha, eu posso até arriscar, mas eu sou muito travado. E consumo música, tal, mas não sou um consumidor assíduo enfim, do gênero musical para poder apontar isso com tanta ênfase. Tiago, a gente está chegando ao final do subtexto de hoje. Eu queria te pedir para você indicar um livro, um autor que te toca, que você leu recentemente, que você lê com alguma frequência, para que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, possa conhecer. Tá, vou ser ousado e vou citar dois. Eu cito João Silvério Trevisan, por toda a história e toda a qualidade literária que esse escritor nos propõe. E realmente, né, foi um dos ícones aí no ensejo dos movimentos sociais organizados, com uma história assim muito relevante para a nossa comunidade, e ele transfere isso com uma qualidade magnífica para a literatura. E recentemente eu li um artigo, salvo engano, foi na Folha, de algum colunista falando que era preciso travestir a literatura. Eu tenho muito acordo nisso, sabe? Então, eu também tenho procurado ler, consumir literatura que são escritas por pessoas transgênero, e eu indico fortemente Camila Souza Vilada, uma escritora argentina, e que, assim, dois dos livros dela que eu li, assim, me tocaram profundamente, que é O Parque das Irmãs Magníficas, e o mais recente, que é Tese sobre uma Domesticação, e que são obras que, assim, não tem como não se sentir provocado por essa literatura. É impactante e eu, enfim, recomendo fortemente para as pessoas que estão acompanhando a gente e que desejem, né, explorar esses territórios e refletir a respeito. O que eu acho que também é muito massa trazer aqui, como eu escrevo sobre essas questões,
muitas vezes enfim, eu não tento dar um tom panfletário, eu não sei se eu tenho controle sobre isso, mas, né, nem tudo a gente consegue controlar. Na verdade, nada a gente consegue. Mas o que eu acho muito, muito interessante é, por não ser, né, um escritor que esteja no mainstream literário e tal, mas eu acesso, né, pessoas que estão consumindo, tal, os livros que eu escrevo, e nem sempre esses livros são consumidos por pessoas da comunidade LGBT. Então, muitas vezes são pessoas heterossexuais e tal, e aí é muito legal, cara, porque às vezes eu jamais esperava ter retornos como eu tenho tido dessas pessoas de que, ao invés, né, de ignorarem ou mesmo fizerem fazer uma crítica assim com uma conotação que não é bacana, essas pessoas elas me procuram para falar, cara, eu não sabia que isso existia. Thiago, nossa, isso me fez pensar diferente, eu não tinha noção, talvez não seja para mim. Por exemplo, quando eu toco em questões em relações que não estão no escopo da monogamia, né? Isso talvez não seja para mim, mas poxa, como foi legal conhecer isso, e a leveza que você traz no assunto para poder falar sobre isso. Então, esse tipo de coisa eu acho que assim mantém a luz acesa, sabe, a chama acesa de ter o desejo mesmo de continuar escrevendo e tocando, afetando pessoas, e nem sempre só da minha comunidade. Acho que esse papel aí transformador é uma coisa que veio aí que eu não esperava, né? Pelo menos com esse público, e tem me feito assim muito feliz e realizado, Glauco, mesmo. Tiago, quem quiser conhecer um pouco mais da sua obra, quem quiser conhecer, comprar o Vinco, o Boy Fumê, como que faz? Queria que você passasse o site das editoras, eventualmente o seu Instagram. Beleza, eu vou começar pelo meu Instagram, que eu sempre linko as coisas lá. Então é @loureiro underline THI. Loureiro é meu sobrenome, né? O Vinco ele foi lançado pela editora Viseu. É possível ainda adquirir no site da Viseu, que eu não me lembro agora decor. Mas enfim, se acessar meu Instagram ou digitar no Google, facilmente vai encontrar. E o Boy Fumê pela editora Minimalismos, que também é uma editora independente, que faz um trabalho muito legal com autores dos mais variados gêneros literários. É uma editora recente e muito feliz em poder publicar com eles, inclusive. E mais uma sugestão, né? Então, além de citar, né, onde vocês podem encontrar esses livros, que é então no site da Minimalismos, ou nesse caso do Bafomê, pode me procurar também, que eu ainda tenho alguns exemplares, mas é que também apoiem, sabe? E consumam livros de editores independentes. Porque às vezes a gente, enfim, né, o poder midiático, o algoritmo leva sempre a gente a consumir livros de grandes editoras, né? E tem muita coisa massa, legal e de extrema qualidade, sendo produzida por editoras independentes. Então fica aí o meu convite também para as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Tiago, adorei, obrigado demais. Continue escrevendo, sua literatura é necessária. Poxa, cara, muito obrigado. Estou tocado aqui e felizão de poder trocar um pouquinho contigo e também parabenizar você por esse movimento de, enfim, elevar, né, a literatura e outras artes por meio do seu canal e da sua sensibilidade, acima de tudo. Além da gente ser vizinho, né, que foi uma coisa que a gente não mencionou aqui. Às vezes a gente se Verdade, tromba. cara. Que legal, né? Que bacana. São as coincidências literárias. Os Tiago, encontros da beijo, vida. beijo para você, beijo para quem acompanhou o programa Subtexto. Hoje eu tive o prazer de receber o escritor Tiago Loureiro, que acaba de lançar o livro Boy Fumê. Eu aconselho muito você a comprar, você vai aprender muito com ele e além de tudo, você vai ler alta literatura. Na semana que vem tem mais um convidado, uma convidada passando por aqui pelo programa Subtexto para falar de arte, de educação, de cultura nas ondas da 95,3 FM, da Rádio Fiscar e também no YouTube, no canal Glauco Keller. Eu espero você, grande beijo, até lá, tchau, tchau.